Oi, gente, boa noite. Tudo Boa bom com noite. vocês? Tudo bem? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Como é que vocês estão? Tudo em paz, tudo em paz. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro. Eu mandei o print, né, Gui? Da capa do livro da Janja. Olha aí, ó. Janja, a militante que se tornou primeira-dama de Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello. Olha só, eu vou ler aqui um trechinho que está bem no começo, que eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. Olha só. Por diversas vezes procuramos assessoria de imprensa da então futura primeira-dama. Numa troca de e-mails em 8 de dezembro de 2022, a jornalista Neudiclédia Oliveira, que conheceu Janja ainda na vigília Lula livre em Curitiba, disse não ver sentido no projeto. Acredito que seja cedo para escrever a história da Janja como primeira-dama, porque ela ainda nem fez nada ainda. Respondeu-nos, apesar de explicarmos que nosso intuito não era escrever uma biografia. O rígido controle de acesso à mulher de Lula e de todas as pessoas do seu entorno que nos causou estranheza parecia ser deliberado. Então, vocês. Não é uma biografia autorizada, né? Não é. Como é que é? Como Como é que vocês fizeram a biografia? Vocês não conseguiram falar com a Janja, né? Vocês falam que é uma coisa muito fechada em torno dela. Em que vocês basearam para fazer a biografia? Conta aí para a gente. Olha, em primeiro lugar, olá para você, para todo mundo que está assistindo. A gente, na verdade, o nosso intuito não era fazer uma biografia completa. O que é uma biografia completa? Você vai atrás da história de vida da pessoa desde a sua infância, busca os amigos. O que a gente viu urgência, na verdade, foi apresentar, tentar mostrar para as pessoas, saciar um pouco da curiosidade que todo mundo tinha a respeito de quem é Janja, de onde ela veio, qual a história dela. Isso porque a Janja ganhou um imenso protagonismo, né, na campanha pela eleição do Lula. Vale dizer, na derrota da extrema-direita, porque quando a gente diz na eleição do Lula, a gente está dizendo na derrota da extrema-direita no país. Então, não é pouca coisa. E isso chamou muito a atenção da gente. Nós já havíamos escrito um livro, que foi publicado em 2019, chamado Todas as Mulheres dos Presidentes, em que a gente contava um pouco da história de todas as primeiras damas que o Brasil teve durante a República. E a partir desse conhecimento que a gente adquiriu com essa pesquisa, que a gente afirma isso, né? Nunca houve uma primeira-dama com um perfil parecido com o de Janja. Aí, se o Murilo quiser continuar daí... Não, eu acho que é interessante isso. A gente quando pensou, né, em escrever o livro, na verdade, a gente queria fazer uma atualização do Todas as Mulheres Presidentes, que é o livro das primeiras damas, lançado em 2019, mas assim, o personagem é muito forte, né? A gente teve aí, desculpa, gente, primeiro, boa noite a todos, tá? Mas a gente teve aí um hiato muito grande de primeiras damas. Acho que se você pegaria a história recente, a gente teve um protagonismo muito forte de Ruth Cardoso no governo Fernando Henrique, com Comunidade Solidária, e fez um papel muito importante aí de recolocação da questão social dentro do Estado brasileiro, e buscando aí a associação com ONGs e a sociedade civil. Depois você teve a dona Marisa, que foi uma mulher muito importante na construção da carreira política de Lula, né? Ela foi a mulher que bordou a primeira bandeira do PT, né? Então ela tem uma passagem muito importante nessa história da carreira política e sindical de Lula, mas uma vez no governo optou, e é legítimo, optou por não fazer nenhum tipo de ação social, qualquer outra ação, ou defender bandeiras que sejam. E aí você teve aí a Michela Temer, a Marcela Temer, desculpa, a Marcela Temer com a Bela Recatada do Lar, né, que ficou nisso mesmo, e a Michele Bolsonaro, que ficou 3 anos sumida, né, desaparecida, e de repente fazia um papel ali do pátria voluntária, voltou aquelas questões já assistencialistas, históricas, que muitas das primeiras damas levaram e atuaram.
e no final, no último ano, entrou aí na campanha para tentar reeleger o marido e conquistar os votos feministas. Então, a Janja, é isso que o Cícero falou, ela era uma personagem forte, ela construiu junto com o Lula esse Lula 3 que a gente está vendo aqui, né? É o que eu sempre repito aqui, Lula 3 não seria Lula 3 sem a Janja, e a Janja não seria o que é a Janja hoje sem o Lula, né? Sim, vocês falam isso, que a Janja é uma primeira-dama diferente, né? Mas a Marisa também era militante, né? A primeira bandeira do PT, a primeira estrela, quem bordou foi a Marisa. A Marisa era militante. Não, e muito mais que isso, né, Sinara? Porque na época que o Lula foi preso, no final dos anos 70, até quando Dona Lindu morreu, ele estava preso. Não sei se as pessoas se lembram disso, da biografia dele, mas, enfim, quando ele foi preso por conta das greves lá no ABC, a Marisa liderou passeatas e campanhas pela libertação dos metalúrgicos que foram presos. Depois ela teve uma atuação forte, você lembrou muito bem aí, com razão, na criação do PT, né? E aí, mas no caso da Janja, o que a gente destaca como sendo uma questão muito diferente das demais damas é, primeiro, um gosto legítimo pela política. A Janja tem quase 40 anos de militância político-partidária. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa em nenhum lugar do mundo, no Brasil, então, né? Então, tem essa vivência partidária e o gosto pela política. Uma coisa que eu gosto de lembrar, porque eu acompanhei o PT lá atrás, desde a fundação, eu estava na universidade e participava naturalmente dos movimentos contra a ditadura, e daí surgiu o PT, e todos nós trabalhamos para que o PT, quer dizer, não da forma como muita gente trabalhou assim até chegar à direção e tal, mas filiando pessoas, fazendo com que o partido pudesse crescer na época da universidade e tudo mais, enfim. E uma coisa que eu pude notar é que a Janja trouxe de volta um jeito feliz de fazer política durante a campanha que o PT tinha perdido. Aquilo, para mim, era uma coisa que me martirizava, porque ao longo de muitos anos, nas campanhas petistas todas, o que se destacava? Que era uma coisa que as pessoas ficavam felizes em ir para a rua, felizes em fazer as festas, felizes em fazer comício, e o PT foi perdendo aquilo, né? Com o passar dos anos, e a Janja conseguiu trazer isso de volta, né? Foi uma coisa pelo gosto que ela tem, legítimo e claro pela política. Isso é inegável. Isso é interessante, até o fato, até puxando essa questão da jovialidade, ela traz esse rejuvenescimento do PT, né? Depois de 2 anos de governo Lula e 1 ano e meio de Dilma, é natural que o partido se burocratize, né? E aí ela traz isso atrai artistas, ela regrava o jingle de 89, né, apresentado lá no lançamento da campanha da candidatura Lula-Alckmin, 7 de maio, um pouco antes do casamento. Então, assim, ela tem esse lado que é importante e de rejuvenescimento do PT e do próprio Lula, né? Do próprio Lula, né? A gente pode esquecer isso, não há uma diferença de idade grande ali, mais de 20 anos, 21 anos. Então, assim, e é interessante, não só pela questão cronológica de diferença de idade física, mas assim, de pensamento, né? Eu não posso dizer aqui, mas eu tenho quase certeza, digamos assim, posso estar exagerando, mas aquele posicionamento do Lula em relação ao Vini Júnior, dele ir para a televisão, ele abrir a coletiva para falar defendendo o Vini Júnior, contra o racismo, contra a perseguição que ele está sofrendo lá na Espanha, aquilo é dedo de Janja, cara, porque ela tem ali 3 bandeiras que ela anunciou desde o início, a primeira entrevista que ela deu ao Fantástico, ela disse, olha, eu quero lutar contra o racismo, contra a violência doméstica e contra a fome. Então, assim, é claro que sim, o Lula assumiu alguns discursos, algumas bandeiras que ele não tinha, né? A questão da defesa dos animais, né? É uma outra coisa quanto à resistência, né? Que a cadela que foi adotada pelo casal, mas que marcou a vigília, né? Durante a vigília, ela apareceu ali durante a vigília. Então, acho que tem esse rejuvenescimento também do próprio personagem, também do próprio presidente, né?
Eu não sei se... Agora sim, agora eu voltei. Teve um A gente está tentando ajustar aqui, porque quando o quadro está do lado direito, eu fico olhando para cá, na direção oposta que vocês estão. A gente está tentando enquadrar melhor aqui. Olha só, sobre essa história de vocês terem feito a biografia, né? Tipo o livro do Frank Sinatra, né? A famosa reportagem do Frank Sinatra, que o Frank Sinatra está gripado, do Gay Talese, né? Do Gay Talese, que o Frank Sinatra está gripado, gente, e aí o Gay Talese não consegue falar com ele e fala com todo mundo ao redor do Frank Sinatra, menos o próprio Frank Sinatra. É um pouco da experiência de vocês aí nessa biografia, né? E aí a Janja se pronunciou a respeito e disse... mandou uma nota. Janja diz que livro sobre ela é inapropriado e pode ser questionado por imprecisões. Biografia escrita pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello será lançado neste ano, né? A nota que ele falou assim, que ela fala: a publicação precipitada do perfil tende a deixar de lado a devida reflexão sobre sua atuação profissional e política ao lado do presidente. Notas que fazem referência a um livro sobre Janja, cujo lançamento deve ocorrer em breve, foram publicadas pela imprensa. A julgar pelos trechos já publicizados, é possível inferir que há diversas passagens que podem ser questionadas por imprecisões nos fatos e exageros nas interpretações. Um dos episódios narrados na obra é de uma briga entre Janja e um dos integrantes da banda Cor do Som. Segundo a biografia, Janja escuta o sucesso da banda desde os 12 anos e, quando ainda era solteira, percorria o país atrás de seus shows. A primeira-dama acabou ficando amiga dos músicos. Uma vez, porém, depois de uma apresentação, numa confraternização em um bar, ficou decepcionada quando o baterista Schroeter se declarou bolsonarista e desandou a falar mal de Lula. Acabou ali a amizade. Vocês contam mesmo essa história no livro? Ela reclamou, chegou a mandar recado para vocês reclamando. Posso Como é que foi? Vai lá, Murilo, vai lá. Porque eu que acabei entrando aí no contato com a assessoria de imprensa, a gente, assim, antes de mais nada, a gente gostaria muito de ter conversado com ela, né? Até pelo histórico que nós temos, né? Nós temos um livro publicado sobre Primeira-Damas e temos outros 2 livros do período que fala do período militar, né? Um caso dos novos chineses, que é um caso de perseguição, foi lançado em 2014. Há um grupo de novos chineses que estiveram aqui pouco antes do golpe militar, foram a convite do governo brasileiro e foram presos e torturados, barbaramente torturados, ficaram 1 ano presos no Brasil e depois eles foram libertados por conta da pressão internacional que aconteceu em relação a esse caso. Foi o primeiro escândalo de violação de direitos humanos cometidos pela ditadura militar brasileira, internacional. Depois lançamos um livro sobre os motéis do poder, que a gente conta um pouco de como que os militares, com aquele discurso moral de defesa da família e dos bons costumes da família brasileira, defenderam, apoiaram, investiram, inclusive, deram de recursos públicos a essa instituição, que é a instituição do amor, né? Digamos assim. Então, a gente conta, a gente tem uma história grande em relação né? Não aparecemos hoje e ficamos assim um pouco decepcionados, mas assim o personagem era tão forte que a gente resolveu comprar aí, dar uma de Gay Talese, digamos assim, não de quem dera um dia chegar ao Gay Talese e nós chegarmos, mas assim, a gente foi buscando, ouvindo várias pessoas e tivemos várias negativas, uma dezena de pessoas não quiseram realmente nos dar entrevista, mas conseguimos poucas e boas entrevistas, uma das quais, essa que você cita aí, da questão da Cor do Som, ela foi dada em Ion, né? Uma pessoa muito ligada a Janja, e ela é uma advogada ligada ao Prerrogativas, né? Um grupo de advogados de esquerda, e a gente conta essa história e tal, novamente procuramos, mas infelizmente não tivemos a possibilidade de conversar com a primeira dama, quem sabe um dia, na atualização desse livro, a gente possa vir a... Mas vocês não receberam dela nenhuma queixa? Não, formal não. Só temos essa nota, assim, para a gente, assim, quais são as imprecisões, ficou um pouco... não ficou muito claro, mas, assim, eu acho que, ao ler, eu acho que ela já deve ter lido, né, Sinara, ela vai ver que a gente tentou, como nós temos responsabilidade com relação à apuração dos fatos, né? Então, assim, a gente
tentou ser o mais fiel possível. E aí é legal, porque a gente, falando do Gueitaliza, a gente também pegou e esquadrinhou toda a rede social dela e fomos linkando os fatos com o que a gente... Eu vi. Mas uma coisa importante, Sinara, é o seguinte: a gente também mesmo, né, tendo ouvido informações de pessoas que quiseram falar com a gente em on, tal, a gente teve as pessoas em off que não quiseram aparecer, mas que disseram para a gente: isso está correto, isso foi assim mesmo, eu me lembro disso. A gente teve uma imensa preocupação, imensa, posso dizer para você, imensa, que me tirou noites de sono e fez a minha gastrite piorar muito, 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 além do que ela já me incomoda, que era o seguinte: a gente entende a importância desse personagem da nossa história ser conhecido, a gente tem certeza de que a gente fez a coisa certa ao publicar esse livro, ao fazer com que as pessoas entendam quem é ela, o momento histórico onde ela surge, né? Mas a gente tinha uma preocupação extrema em fazer isso da forma mais jornalística e correta possível para evitar que fosse instrumentalizado pela extrema-direita. Era uma preocupação que a gente tinha, tanto que a gente fez um acordo até com a nossa editora, de que eles que nos propuseram fazer o livro e tal, já tínhamos feito Todas as Mulheres dos Presidentes, com essa mesma editora, que a gente não entregaria o livro para eles enquanto a gente não tivesse certeza, não tinha prazo. O contrato que nós assinamos não tinha prazo. Era assim: quando vocês se sentirem confortáveis, se vocês acharem que essas informações não vão servir, né, para que se faça uma carga contra ela, porque nós estamos vendo aí, né, diariamente, ninguém é criança e nem ninguém, né? Basta ligar a televisão para você ver o torpedeamento diário que o governo está sofrendo da extrema-direita, o que está sendo feito em nosso país atualmente e o que foi feito nos últimos 4 anos. Então, essa era uma preocupação muito, muito forte nossa, muito. Uhum. Vocês contam, tem uma parte que vocês contam, quando o Lula estava preso, a Janja estava hospedada num apartamento que dava para ver onde a janela do Lula. O Lula não conseguia porque era um basculante, mas do apartamento onde a Janja dava para ver, dava para ver. E aí vocês contam que tinha uma combinação de uma piscadinha de luzes e tal. Conta aí para a galera. Quer falar? Você quer que eu fale? Pode falar, Murilo, você adora essa história. Assim, eu acho que é uma história bacana, né? Porque você imagina, quando eles começaram a namorar oficialmente no final de 2017, né? E Lula é preso no dia 7 de abril de 2018. Então, eram poucos meses aí que eles estavam ainda... Então, vivia um romance ali, ainda estava quente, né? E aquela coisa, de repente... Aquela fase do tesão mesmo. E aí ele é preso, né? E assim, foi muito duro para ambos, né? Esse afastamento, e fora o contexto todo político, né? De radicalidade que havia naquele momento da Lava Jato. Eles fizeram, por exemplo, uma viagem ao sul do país, aí no início de março, que foi aquela história dos ônibus, lembra que os ônibus foram alvejados com tiros, o Lula estava numa comitiva, e Janja estava no primeiro ônibus. Houve uma combinação de que não poderiam dizer que a Janja era a namorada do Lula, ali, era uma coisa escondida, né? E ela estava com ele no primeiro ônibus, os ônibus alvejados foram os que vinham atrás, ninguém ficou ferido, e até hoje não se prenderam, né, os autores desse atentado, mas havia aquele clima tenso, né? E a troca, e aí eles começaram a criar códigos, né? Então, primeiro foram essa coisa, eles trocavam cartas, né, como já foi divulgado muitas vezes aí pela imprensa, e essa questão da luz, né, porque assim, a Neudi, né, que você citou no início, essas caras se conheceram na vigília, alugou um apartamento próximo ali da Superintendência Regional da PF lá em Curitiba, e que do apartamento dava para ver uma luzinha lá distante, que era o quarto prisão lá onde estava o presidente. E aí, no dia 12 de junho de 2018, eles combinaram numa troca de carta que ele ia acender a luz 3 vezes da cela ao dar 9 horas da noite. E ela foi para a janela e acompanhou aquilo. E nesse momento que ela vai para a janela, ele faz o gesto, ela
chora, porque os colegas dizem que ela é uma mulher muito chorona, então ela chora copiosamente, e aí toca a campainha, e eram flores, um buquê de flores que ele mandou entregar, né, via advogados, para comemorar o Dia dos Namorados. Aí ela publica no dia seguinte na rede social, ela com os olhos inchados ainda e com o buquê de flores na mão, né? E dizendo o nosso amor veio através de flores, uma coisa assim, não me lembro mais. E isso se repetiu algumas vezes, no Natal, em cerimônias, no Réveillon, isso aconteceu algumas vezes. Ela ficou do lado dele todo o tempo da prisão, né? Uma hora ela consegue autorização para as visitas íntimas, né? Demora um pouco, mas não, aí não teve visita íntima, não, Sinara. Não teve? Não. Ela tinha uma horinha às quintas-feiras, que é depois de um ano, né? Às quintas-feiras, que era o dia reservado à família. Não teve visita íntima, não. Mas como que você sabe que não era íntima? Não, isso era uma hora só ali na cela. Né? A porta da cela jamais fechava, era um cubículozinho, era uma coisa. A porta da cela aberta. Na cela, sempre né? Aberta. Não era mole, não, vou te dizer. E nem janela tinha. Nem janela tinha. Tinha uma basculante. Basculante. Né? Mas não dava para ver paisagem nem nada. Via assim umas araucárias ali, 2 araucárias, não tinha nem paisagem para ver. E aquela foto famosa, né, gente, da Coxa Linda, ficou conhecida como a foto da Coxa Linda. Vai agora com você, Cissa. A foto da Coxa Linda. Olha, essa foto aí, a famosa foto da Coxa Linda, que chamam o Lula até hoje de Coxa Linda, foi publicada no dia 22 de agosto de 2021. Ela fala: boa noite com essa lua cheia no Ceará. Né? Essa foto foi a foto onde eles revelam para o Brasil esse romance ou teve outras antes? Não, eu acho que essa foto é realmente, né? Depois dessa foto aí, uau! Porque o romance deles, na verdade, foi revelado pelo Bresser Pereira, né? O Bresser Pereira foi visitar o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele é amigo do Lula, ex-ministro do Fernando Henrique. Ele foi visitar o Lula e ele saiu, isso foi 18 de maio, e ele saiu dizendo: olha, o Lula está apaixonado e diz que a primeira coisa que ele vai fazer quando sair daqui é se casar, né? E aí a Janja tinha começado a visitá-lo naquela época, era abril, né? Abril. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas, quem será essa pessoa? Saíram alguns breves perfis em alguns órgãos de imprensa e tal. Mas quando veio essa foto foi marcante. Ela teve uma quantidade de visualizações assim absurda, foi um sucesso na internet sem tamanho, né? Agora, tem uma curiosidade interessante aí, que é o seguinte: a Janja é muito ligada nessa coisa de lua cheia. Né? Inclusive, ela contou o tempo de prisão do Lula, o tempo do romance deles, tudo ela contava em luas cheias. Quantas luas cheias já se passaram? Ela, até no casamento, né? O casamento eles escolheram uma data que seria lua cheia, foi numa lua cheia. Tinha referência à lua no tema da festa, que era o Luar do Sertão, e nos bordados da roupa dela, enfim. Ela é muito ligada nessa coisa, no significado da lua cheia, que é um significado... A lua tem um significado muito ligado às questões do feminino, né? E ela realmente curte. Agora, essa foto, vou te falar, foi um acerto absoluto em termos de... Mas aí, ninguém se ligou na Lua, não. Se ligaram nas coxas do Lula. Nas coxas do Lula. Aliás, as coxas do Lula fizeram mais sucesso do que a Lua passou... a própria Janja e a Lua, né? Você acha vocês falam no livro, né, que a história da coxa acabou ofuscando a própria Janja, né? Sem dúvida. Foi. Teve colunista até que falou até do que dava para ver o órgão sexual do presidente, onde já se viu. Você lembra disso? Eu não falar o nome. Ele ficou manjando. Eu vi que ele ficou manjando, né? Não vou dizer o que ele ficou manjando, porque existe até um termo para esse tipo de gente, né? Mas essa foto ela é de agosto de 21. Ela já era conhecida, porque quando o Lula sai em 19, né?
Lula sai dia 8 de novembro de 2019. 19, isso. Aí Janja sobe, né? O Janja vai recebê-lo ali na porta da porta da superintendência, depois ele sobe ali no palco improvisado da vigília, ele apresenta a Janja e tal. E aí essa foto, eles estavam de férias no Ceará e tudo mais, mas é interessante essa questão da lua cheia mesmo. Mas a Janja é uma mulher que se liga muito em detalhes, e que é interessante, isso é um aspecto interessante da personalidade dela, porque ela passa mensagens por ali, né? Na época da posse, né, quando o Bolsonaro fugiu dos Estados Unidos e não quis passar a faixa, e aí, né, o que estavam discutindo, o que ia fazer ou não, o Janja então assumiu a organização da festa, fez Festival do Futuro, e ela organizou aquela subida da rampa com os personagens do povo brasileiro, né? E naquela ocasião se tinha um representante, tinham duas pessoas que eram da vigília, que ela queria fazer uma homenagem à vigília, que esse movimento foi muito importante nesse período do Lula preso, depois a gente pode falar um pouco mais. Então, tinha duas pessoas da vigília, e tinha a resistência, né, a Cadelinha também, e o Raoni, o cacique Raoni. Mas por que o Raoni estava ali? Né? Porque assim, o primeiro discurso do Bolsonaro era uma mensagem para o Bolsonaro. O primeiro discurso do Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, ele tinha 7 ou 8 meses de governo, ele sentou a lenha no Raoni, dizendo que o Raoni era usado pelo governos europeus, que queriam internacionalizar a Amazônia, tanto que o próprio Raoni entrou Porque o Raoni tinha feito uma ação, exato. Isso, tinha uma ação contra Bolsonaro. E aí ela chama o Raoni para subir, né? O Raoni vai com aquele colar com miçangas. Isso é muito significativo. Esses detalhes são importantes para construir o personagem que é a Janja, né? Aquela posse, ela teve muita importância em pensar aquela posse, né? Eu acho que saiu muito da Janja a concepção da posse do Lula, né, Murilo e Cissa? Foi sim. Ela pensou, ela que teve a concepção da festa, né? E foi absolutamente sensacional, né? A roupa dela, cara, também é uma... aquilo foi super engraçado, que é uma coisa que eu sempre conto, porque a gente um dia estava conversando e a gente vai entrando tanto na pessoa, quando você escreve sobre a pessoa, né? Você vai entrando e pensando, chega uma hora que você acha até que você já conhece. É claro que a gente não conhece intimamente ela de forma nenhuma, né? Mas aí a gente estava conversando, né, Murilo? Eu falei assim, se fosse a Janja, eu ia de calça comprida na posse. A hora que eu vi ela de calça comprida, eu falei, uau! Você falou? Eu falei, não, eu digitei, eu tenho isso salvo até no WhatsApp, que eu digitei, né, Murilo? Se fosse a Janja, eu ia de calça comprida. Você gostou, Cissa, que ela foi de calça? Tem um significado ali. O simbolismo disso é muito maior do que as pessoas pensam. Por quê? Tudo que a gente estudou das primeiras damas é assim: o presidente toma lá a posse e tal, são páginas e páginas de jornal falando das articulações políticas, disso, aquilo e isso, olha, desde lá de trás, desde o início da República, de agora não. E para a primeira-dama é assim: ela usou uma roupinha tal, o estilista era tal, o cabelinho quem fez foi não sei quem, a maquiagem foi não sei quem. Então, essa coisa dela botar uma calça comprida, uma roupa de trabalho, né? Porque a calça comprida é interpretada como uma roupa de trabalho e uma vestimenta que foi vetada a mulher aqui no Brasil até muito recentemente, gente. Até não podia entrar no Supremo se não fosse de saia até outro dia. No Congresso, imagina. É 97, né? Era uma loucura, gente. Então, em Minas Gerais, né? Minas Gerais sempre teve essa coisa ligada à moral muito mais forte. Minas Gerais tinha uma proibição de decote, mini saia e calça comprida. Eram as 3 coisas que eles comparavam, botavam lado a lado: decote, mini saia e calça comprida. Não podia entrar na igreja, não podia entrar no fórum, não podia entrar numa série de lugares. Então, isso teve um simbolismo muito grande, muito forte, né? Você vai com uma roupa de trabalho. O recado é o seguinte: eu estou aqui, não sou uma figura decorativa, não. Eu estou aqui para trabalhar, né? Eu acho que esse recado foi super importante. E aí me permite, só para te completar essa coisa, eu estou aqui para trabalhar, isso é importante, porque assim, e aí fala um pouco dessa militante, né, que é diferente de tudo que a gente viu na história das primeiras damas até hoje, né?
Você, claro, tem mulheres fantásticas e tal, mas mulher de partido que gosta de política, que faz política, é a primeira vez. E assim, aquela imagem que eu estou aqui para trabalhar, a primeira entrevista que ela dá para... Eu discordo de você, Murilo, nesse aspecto, porque eu acho que a Marisa era muito atuante. Ela não aparecia publicamente. Exato. Mas a importância política atuante. da Marisa foi muito... Ela era militante. A gente até conta uma história, Sinara, da Marisa. A Marisa foi muito importante, mas nos bastidores. Ela dizia o seguinte... Bastidores, ela dizia, mas são personalidades distintas, né? Então, assim, ela dizia para o muito. Lula, olha, não se esqueça, Lula, que a gente vai voltar para São Bernardo. A gente está aqui hoje, dela, né? mas o nosso lugar é em São Bernardo. Tipo, olha, a gente tem compromisso com aquelas pessoas, com os trabalhadores, com quem que te elegeram. E teve também um outro momento muito interessante, Dona Marisa, na campanha de 2002, se eu não me engano, que ela foi para a campanha né, mudou o visual e tudo mais. E que ela dizia o seguinte, o PT estava muito focado em ouvir as pessoas que estavam, que defendiam o partido, que batiam palmas para o partido. Né? Isso também para a questão da religião. Né? Então, eles falam, o discurso era para a Igreja Católica. O PT é um partido que surgiu dentro do movimento da pastoral operária. Né? Então, tem muita ligação com a Igreja Católica. Então, assim, e, Dona Maria, vem cá, nós precisamos ouvir outras religiões. Então, ela começou, olha, vamos ouvir os evangélicos. Então, mas era um outro tipo de atuação, né? Sim. Ela tinha mas você tem razão, ela foi filiada ao PT, evidentemente, mas são personagens distintos. Mas o que eu estava dizendo sobre a Janja, agora eu não recordo mais, mas eu estava... essa coisa do trabalho. Aí, quando a gente olha essa coisa de usar a calça, que é um símbolo de trabalho, as mulheres começaram a usar calça depois que os homens foram à Segunda Guerra Mundial e para trabalhar eles usavam, né, nas fábricas, começaram a usar calça jeans. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. A primeira entrevista que ela deu ao Fantástico, ela dizia o seguinte, olha, as pessoas estão acostumadas a olhar o Lula e só veem um Lula. Agora o Lula tem uma pessoa do lado dele, eu sou a soma, eu estou com ele, eu sou um complemento, nós estamos trabalhando juntos, né? Eu sou propositiva, eu quero trabalhar ao lado dele. E Lula, quando deu sua primeira entrevista, e aí é um pouco da mudança que a gente falando lá no início, da mudança de como ela está começando a mexer também com o próprio Lula. O Lula, na entrevista que ele deu para a Globo News, foi a primeira entrevista com uma televisão, ele disse em um determinado momento o seguinte, olha, a Janja vai fazer o que ela quiser fazer, se ela quiser ficar do meu lado, ela fica, se ela quiser trabalhar em outra coisa, ela vai fazer. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que isso é legal, que eu e Janja queremos cuidar desse país. Então, assim, há uma simbiose entre os dois. Sim. Há uma simbiose entre os dois. A gente... Podemos brincar se a gente elegeu Lula, mas a gente elegeu duas pessoas, porque Lula hoje governa esse país com o Janja ao lado. Acho que os dois, assim como foi na campanha. A construção do discurso da campanha, do amor contra o ódio, foi construído pelos dois. Cissa falou aqui, né, do vestido, da lua cheia e tudo mais, e tem um outro detalhe interessante. Todos os posts que eram publicados quando o Lula estava preso, né, pela Janja, ela botava um hashtag o amor vencerá. O amor vencerá. Quando o Lula foi solto, ela trocou o verbo para o passado, o amor venceu. Né? E no casamento, ela fez um bordado lá, uma lembrancinha para os convidados, que estavam pelas bordadeiras de Timbaúba, lá dos batistas, né, do Rio Grande do Norte, e que tinha escrito o amor venceu, e deu para cada... Então, assim, aquele discurso do amor contra o ódio foi construído pelos dois. Olha só, tem uma coisa que eu acho inédita. Eu também cobri bastante primeiras damas, desde a Rosane Collor. Sobrava para mim, nos lugares que eu trabalhei, a cobertura das primeiras damas. Eu fui a primeira pessoa que entrevistou a Rosane Collor. Ela nunca tinha dado entrevistas, e ela deu para mim em 89. Uma entrevista hoje é Rosane Malta, né? Rosane Malta hoje.
Uma entrevista bizarra, inclusive, porque ela deu uma entrevista do lado da Cláudia Raia, eram as duas falando. Vocês devem ter visto as pesquisas para o outro livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas, assim, uma coisa que eu vejo inédita é o incômodo que a Janja causa, né? Então, assim, você bota no Google, experimentem botar no Google, Janja incomoda. Aí vai vir. Janja incomoda o PT, Janja incomoda não sei quem, Janja incomoda... Né? É a presença dela, como ela é essa mulher exuberante, tudo, e militante, e que gosta de política, é uma presença que causa certo incômodo, né? Então, eu queria comentar com vocês a famosa fala da Eliane Cantanhede, né, sobre a Janja. Né? A Eliane Cantanhede falou na Globo News a seguinte frase. Ela falou assim, ó: quem é o presidente é o Lula, tudo tem limite, tudo que excede pode dar problema. E há um incômodo, olha a palavra, incômodo, com o excesso de espaço que a Janja vem ocupando. Ontem, por exemplo, quando o Lula fez aquele discurso que chorou quando falou da fome, ela estava ali sentada. Mas ela não é presidente do PT, ela não é líder política, presidente de partido. Por que ela estava ali? Qual é o papel da primeira-dama? Desde a ditadura militar, dona Yolanda Costa e Silva, super maquiada, super artificial, a mulher do gás, muito discreta, dona de casa, Rosane Collor jogando aliança fora, fazendo confusão, todo dia tinha briga, diziam que ela fazia coisas religiosas meio estranhas. Isso não é bom. Um bom exemplo de primeira-dama era a dona Ruth Cardoso, que, como a Janja, tinha um brilho próprio. Era professora universitária, uma mulher super respeitada na área dela, cuidou da comunidade solidária. Mas ela não tinha protagonismo, não tinha voz nas decisões políticas. Se tinha, era a 4 chaves dentro do quarto do casal. Ou seja, ela já incomoda sim, porque ela vai começar a participar de reunião, já vai dar palpite, daqui a pouco vai dizer esse pode ser ministro, aquele não pode, isso dá confusão. Se é assim na transição, imagina quando virar primeira-dama. Eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Eu nunca tinha visto um incômodo tão grande com uma primeira-dama. A Eliane Cantanhede, na verdade, está explicitando coisas que gente do próprio PT fala, viu, gente? Não se enganem, não, porque tem gente que se incomoda mesmo com a presença da Janja. Por que ela causa tanto incômodo, na opinião de vocês? Bom, posso começar aqui, Murilo? É o seguinte, eu acho que a gente não pode perder de vista também uma questão que é muito importante. Uma primeira-dama atuante, inteligente, bacana, é um ativo político que a oposição quer neutralizar. Isto é uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo. As pessoas falam, é machismo tal. É machismo também, sem dúvida nenhuma, né? Porque conhecemos essas pessoas, mas a gente precisa estar sempre atento para esse lado político do negócio, de querer desqualificar uma primeira-dama que pode ser uma pessoa importante, né? Para manter a popularidade do presidente, para uma próxima eleição, enfim, ela vai ser realmente bombardeada mais ainda do que ela vinha sendo. Mas veja só, eu acho, posso também de lembrar uma história que é a seguinte: a gente já falou aqui, né, que em termos de vida partidária ela tem muito mais experiência que todas as outras primeiras damas, mas tem uma questão, a própria Ruth, ela foi muito atacada também. É óbvio, como ela não tinha esse protagonismo que a Janja tem, ao lado do Fernando Henrique e tal. Não existiam as redes sociais também, né, Cisa? Exatamente. Mas aconteceu uma coisa, quando a gente estava fazendo a pesquisa, eu fiquei lendo no jornal, daí eu fiquei passando aquele jornal, era o Jornal do Brasil até que eu estava lendo, dias e dias na primeira campanha. A Ruth estava pé da vida com a história do PSDB se unir ao PFL, que era a direita daquela época, né? Sim. Então, a ACM, principalmente. A ACM, gente. A ACM era o grande cacique do PFL. E aí, ela falou que deitou falação, dizendo que aquilo era um erro, bababá, não sei o quê. E todo mundo caiu em cima dela. Aí ela fez uma segunda fala que deixou os caras mais furiosos ainda, que foi a seguinte:
Ah, tá bem, vai, o PFL tem o ACM, mas também tem o Gustavo Krause, tem o Reinhold Stefanes, que eram pessoas mais bacanas, mais liberais. Ela foi perseguida por conta dessa declaração dias e dias e dias, até habeas corpus preventivo de derrota teve. Tipo assim, se o Fernando Henrique perder, já sabemos por quê. Porque a Ruth não consegue calar a boca e tal. E ela não se defendeu. O Fernando Henrique teve que pedir desculpas públicas para ela e ela foi colocada num cantinho lá. Então, é quase um esporte nacional, né? Esse negócio de quando querem atacar a primeira-dama, atacam. Ela fala da Yolanda, maquiadíssima, mas olha, uma coisa também interessante de lembrar da Yolanda Figueiredo. Yolanda Costa e Silva. Costa e Silva. A Yolanda Costa, das Yolandas, né? Lembrar da Costa e Silva, do segundo presidente da ditadura, que era o Arthur da Costa e Silva. Ela era uma mulher que gostava de jogar. Aliás, ela e ele tinham problemas sérios com isso, né? De dívida e etc. Por conta das rodas de pôquer que eles, clandestinas, porque o jogo era ilegal, né? Que eles frequentavam aqui no Rio de Janeiro. Teve muitos problemas financeiros por causa disso. Tal. Tomava seu uísque, amava carnaval, mas era sempre retratada como aquela vovozinha fofa, dona de casa, mãe da pátria. E, na verdade, ela tinha uma grande ascendência sobre o Costa e Silva em questões políticas. Na época, se dizia que, nas decisões políticas, se você precisava, né, de um favor político, de uma coisa, você tinha 50% de chances de conseguir, solicitando ao presidente ou indo atrás da Yolanda Costa e Silva. E ela foi a pessoa que botou Maluf na vida política. Ela convenceu o Arthur a nomeá-lo para a Caixa Econômica. Então, sempre existiu uma mística assim, de que... Bom, um pouco de subestimar as mulheres, né, Cissa? Exatamente. Na verdade, agora, a Janja tem essa coragem. Coragem é uma palavra que todo mundo que a gente ouviu botou como assim, uma característica forte dela. Tem essa coragem de ir à luta, né? Aí assusta mesmo, né? Sim, mas a história, né? Eu vou já te passar, Murilo, a história da gravata. A história da gravata né? Me incomoda porque junta machismo com preconceito de classe, né? Por que o presidente do Brasil, um dos países mais ricos do mundo, não pode usar uma gravata Hermenegildo Zenha, né? Janja posta foto de Lula usando gravata nova, comprada em loja de luxo de Lisboa, e da boutique da marca masculina Zenha, em região elegante de Lisboa. Foi a primeira parada da primeira-dama na capital portuguesa na sexta-feira. Eu achei de uma pobreza da nossa imprensa isso daí, gente. Fiquei muito indignada, viu? Não sei vocês. Não, sem dúvida. Senara, eu acho também uma bobagem. O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser fazer com o dinheiro, entendeu? Assim, mas é uma mulher. Então, assim, e mulher tem que ficar no seu... A gente ainda, infelizmente, temos aí uma sociedade muito machista. Então, assim, quando você olha a história das primeiras damas, é muito engraçado, porque, assim, é isso que o Cícero falou um pouco aí da Yolanda, a gente volta um pouquinho mais lá para trás, pega lá a mulher do Hermes da Fonseca, Nair de Tefé. Ela levou o violão e dentro do Palácio do Catete, onde era a sede do governo federal, aqui no Rio de Janeiro, tocou o Corta-Jaca, uma música popular de negros, no palácio. Né? Isso é um absurdo, uma mulher dessa, e quem vai à tribuna descascar em cima da Anaís Tefé? O Rui Barbosa. Né? E aí você anda um pouco mais para frente também, pega a Darcy Vargas, como é o correto falar, Darcy Vargas. Ela cria a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, no intuito também de auxiliar as famílias dos pracinhas que foram na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Depois isso torna aí porque até 30... da Revolução de 30, a questão social não era um problema de Estado, era um problema das Santas Casas de Misericórdia, que deviam cuidar dos pobres e que estavam ali. Isso não era problema do Estado. Né? E aí, Darcy Vargas traz e vira um problema de Estado. Só que, veja bem, vira algo
de obrigação do Estado, mas era algo de obrigação da primeira-dama, uma coisa assistencialista, era a mãe da nação, era a mãe do lar da nação, né? A primeira-dama era a mãe do lar da nação, né? Ela tem o seu papel, e reflete muito nessa matéria que você era um papel assistencialista. E de mãe, de cuidadora. É isso que ela tem que fazer, é isso que as primeiras damas têm que fazer. Né? Elas não podem ir além disso. E quando você vai além disso, você tem, por exemplo, críticas dessas absurdas, como você citou aí da própria Cantanhede. Murilo, queria lembrar só mais uma coisa também. A própria Ruth, para implementar o Comunidade Solitária, ela solitária, porque foi uma luta solitária mesmo dela lá com... Mas ela sofreu um bocado, nem deram sala para ela no Planalto, não deixaram ela ter, né? Ela foi arranjar uma salinha num ministério pequenininho lá, qualquer. Então, imagina quando a presença da pessoa se multiplica da forma como a personalidade forte da Janja traz, né? Então, mas não perder de vista essa questão, acho muito importante. Atacar porque você ataca um ativo político muito importante, uma presença que pode garantir muito voto. Gente, pelo outro lado, né, botando um sinal negativo nessa história e olhando pelo outro lado, a Michele Bolsonaro, ela foi escondida na primeira campanha, na campanha que deu a vitória ao Bolsonaro, quando ele foi eleito presidente, né? Ela foi escondida por conta dos problemas todos que a família dela tem, etc, etc. Depois, chegou na posse do Bolsonaro, foi aquela coisa de ai, que lindinho, ela quebrou o protocolo, deu selinho nele, nossa, como ela é bonita, nossa, como ela é jovem, parará, 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 acabou. O discurso em Libras também, né? Exatamente, prometendo que ia fazer muitas coisas, não fez nada. Sejamos francos, não fez nada. E aí, quando chega, né, na época da reeleição, a campanha para reeleição, para tentativa de reeleição, aí tiram ela de lá de novo, né? Saca ela de lá, porque para que ela tentar cabalar votos entre as mulheres, principalmente entre as mulheres da denominação das mulheres evangélicas, né? Tentando buscar voto nesse sentido. Então, veja, existe uma consciência de que essa pessoa ao lado do presidente pode ser realmente muito importante. Então, vai ser muito, muito, muito atacada mesmo. Né? Precisa tomar muito cuidado quando analisa essas coisas, por exemplo, essa bobagem da história da gravata, que é dar munição para uma coisa que, né, simplesmente... E tem um outro ponto aí, se você me permite, que é a própria estrutura partidária, né? A Janja, você tem os caciques do partido, né, que estão ali há anos e anos acompanhando, e de repente aparece uma pessoa, só que é a Janja. Uma pessoa que ninguém pode falar mal porque é mulher do homem. E é isso, então assim, e aí é interessante a gente observar, porque é o seguinte, o Lula 1, no primeiro governo Lula, ele tinha duas grandes influências ao seu lado, né? Era o Duda Mendonça na parte publicitária, que criou o Menina Paz e Amor, e o Zé Disseu na articulação política, né? E quando você vai para o Lula 3, ele não... Quem são as pessoas que estão ao redor do Lula? As pessoas que conviveram com ele quando ele estava preso, né? Durante a vigília. E aí você tem o Haddad, hoje ministro da Fazenda, a própria Gleisi, né? E a Janja. São aquelas pessoas que são do núcleo duro hoje, que estão ali acompanhando o governo, e a Janja, né, ao lado do próprio homem ali, com influência ainda maior, né? E para isso, para a estrutura partidária, isso incomoda, né? Você tem algumas pessoas históricas que hoje estão afastadas do Lula, né? Eu vou dizer para vocês que eu já vi gente reclamar até do fato do Lula chamar ela, da Janja chamar ele de boy. Que eu acho tão simpático, né? E contraponto com a Michele, que chama o Bolsonaro de meu velho. A Janja chama o Lula, que é mais velho do que o Bolsonaro, de meu boy. Eu acho o máximo, não é? Aqui em casa, eu pedi para minha mulher me chamar de meu boy, meu velho, pelo amor de Deus. É horrível! Meu velho! Ela chama o Bolsonaro de meu velho. Aí eu já vi gente falando assim, mas a Janja chama o Lula de meu boy. Gente, é maravilhoso. O cara tem 77 anos, está sendo chamado de meu boy pela mulher. Estão reclamando, né? É divertido mesmo. Agora, mas veja, eu acho que também, quando eu estava falando que é até um esporte nacional, você falou aí da Rosane, né? A Rosane Collor, bom, indefensável, né?
Não é questão de tentar defender. Mas, eu não sei se você se recorda desse episódio, claro que você se recorda, mas quando o Collor casou com ela, sem contar a ela que havia feito vasectomia, olha que amor, que confiança que esse casal já nasce, né? Sem contar a ela que era vasectomizado. E ela apareceu grávida, né? Tem até uma das fotos mais emblemáticas desse período, é numa missa de celebração até do aniversário da LBA, na Catedral de Brasília, ela chorando copiosamente e sendo consolada pela Sara, enfim, a Sara Cuixé. E aí, o rapaz com quem ela supostamente teria tido um caso e supostamente teria engravidado, porque nada disso foi confirmado, mas pelo sim, pelo não, o sujeito sumiu de Brasília durante 1 ano e meio, foi se esconder no interior de Minas Gerais. E ela foi massacrada sendo Collor quem era. É uma coisa completamente doida, né? Um sujeito bom, agora finalmente condenado por corrupção, mas um sujeito que casa, estou falando assim da relação dele com ela, né? Casa sem contar a ela que era vasectomizado. Olha que coisa, que mente doentia, né? E quem é que foi absolutamente achincalhada nos jornais? E foi ela, né? Foi ela. Então, enfim, é muito duro, né? Essa coisa com relação à mulher é realmente muito dura. Muito diferente, dura. Né? Deixa eu ler aqui uns comentários para vocês. Ara Vidal, torço para a Janja ter saúde, amor e cuidar do meu amado Lula. André Pinto, o povo já sabia quem era a Janja antes da eleição, portanto, diferente de outras eleições, essa se votou no combo Lula-Janja. Eu votei. Passes de Mágicas fala, e Lula sempre diz que tem energia de 30 anos. Tesão, viu? É tesão que ele fala. Tesão. Lula está só, povo Nivos. Eu fico muito feliz por Lula ter encontrado na Janja um grande amor. Painho merece ser feliz. E a gente também recebeu aqui um superchat do Vitor Sarno comentando, primeira parte do programa, essa política de redução dos tributos dos carros vai escancarar o que mais encarece os veículos, lucros oligopolistas das montadoras. Antônio Epifânio mandou a mensagem, boa noite, Sinara, e a todos. Sinara, antes dos ricos, já tinha os índios no Brasil, porém ricos não se sustentam sem os pobres, já sugaram o bastante para falar de carro popular, Brasil é de todos. E o Alexandre Santos mandou aqui um super sticker, eu agradeço a vocês. Eu queria perguntar uma coisa muito importante que vocês afirmam no livro, né, sobre a influência da Janja na reação ao golpe do 8 de janeiro, né, que vocês afirmam com todas as letras que ela, quando o ministro da Defesa, diz para convocar a GLO, né, que é a garantia da lei e da ordem, a Janja fala, não, GLO não, que GLO é golpe, e o Lula a ouviu ao invés de ouvir o ministro da Defesa, José Múcio, né? Olha como eles falam, segundo conta os autores, a primeira-dama estava ao lado de Lula em Araraquara quando ele recebeu a notícia dos atos golpistas por telefone. Estava no Viva Voz. O ministro da Defesa, Zé Múcio, sugeriu a decretação de garantia da lei e da ordem que passaria o controle para os militares, mas Janja teria reagido com indignação, dizendo GLO não, GLO é golpe, é golpe. Lula, então, decretou intervenção na segurança do Distrito Federal. Quer dizer, então, que a Janja teve esse papel importante assim? Queria que vocês contassem aqui para o pessoal sobre isso. Quer falar? Fala, Murilo. Outra coisa que você gosta. Não, sim, eu acho que sim. Isso é um exemplo de como eles governam juntos. Né? A gente tinha acabado de falar, é uma soma. E eu te digo mais, tem alguns outros exemplos interessantes. Na escolha dos ministros, né? Margarete Menezes foi uma escolha dela, né? Ela tentou emplacar uma colega com quem ela trabalhou em Itaipu, Maria Helena Guarese, no Ministério das Mulheres, e entrou a Cida Gonçalves, né? No caso, foi uma indicação do PT, mas a Maria Helena Guarese ficou como secretária executiva, que é o segundo posto mais importante do Ministério. E ela também vetou Pedro Paulo, deputado, né, a indicação do prefeito Eduardo Paes aqui para o turismo, por conta daquelas denúncias dele de violência doméstica ou violência contra a ex-mulher dele, né? Então, assim, ela tem realmente uma ascendência, ela tem ascendência, não, ela não diria ascendência porque parece uma coisa, mas ela está junto com Lula. Os dois estão governando, como disse o nosso
internauta, é um combo. Né? É um combo. É um combo. É isso. Então, assim, e isso é diferente, e isso incomoda. A gente nunca teve nada na história parecida com essa. É inusual. Por exemplo, no 8 de janeiro. Imagina a situação. Você tem um atentado terrorista, né? Vil, né? Em Brasília, eles estavam lá em Araraquara. José Múcio liga, vamos decretar a GLO. Quando você tinha uma suspeita absurda, e a gente depois viu isso provado, com envolvimentos militares, seria entregar o governo, o poder a quem estava tentando golpeá-lo, né, ao parte desses militares. Então, sim, foi uma atitude ousada e inteligente. Né? A gente teve vivência GLO aqui política, no Rio de Janeiro. A gente teve GLO aqui no Rio de Janeiro, na época do Temer. Do Temer, né? Então, assim, e você perde o Estado, o presidente, ou no caso o governador, não tem mais ingerência nenhuma sobre a segurança pública, né? Então, assim, eu acho que é uma prova de que realmente a gente tem aí um governo diferente, com um casal realmente trabalhando juntos, né? Sim, Cissa. Você queria Oi? falar? Não, sim, porque eu estava falando, o que eu queria falar é que essa atitude dela mostra aquilo que a gente estava falando desde o início, né? Uma pessoa que tem uma vivência política, né? Que entende, que tem uma compreensão de como as coisas funcionam no mundo da política, porque, como a gente está vendo hoje, né? Esse governo vai ser um governo dificílimo desse ponto de vista, um jogo né? Ali de segurar essas pressões tenebrosas aí o tempo todo, e você precisa você tendo essa vivência política, naturalmente, que isso é muito importante para ajudar o governo nesse sentido, né? Então, por isso que a gente marca tanto isso, né? É como a Janja é uma pessoa diferente nesse sentido, né? Inclusive em relação à própria Marisa, que a gente não tira a importância dela de jeito nenhum, uma pessoa até que a gente mostra ali no livro. Exalta no livro, né? Né? Sem dúvida. Mas são estilos e são histórias, assim mesmo, políticas bastante... Ela tem uma vivência muito grande ali, da construção. No livro, a gente tentou mostrar isso, né? De não só falar da vida da Janja, mas tentar contextualizar os acontecimentos da vida dela com os acontecimentos ali da política, da vida social do país, né? Então, ela entra no PT com 17 anos de idade, né? Uma jovem lá, quando estava entrando na universidade, e ali era final dos anos 80, uma época importante no Brasil, onde surgem esses movimentos, vão surgindo a partir dali, todos eles, o MST, o MAB, o próprio PT, né, que surgiu um pouco antes, o final da década de 70 e ao longo da década de 80. Né? Todos esses movimentos importantes, a própria CUT. Então, esses movimentos surgem naquela época, né, um momento de grande ebulição, e a Janja, ela participou não só disso, como ela estava também no momento, na universidade, já como professora lá em Ponta Grossa, no momento em que as universidades ganhavam uma dimensão diferente no Brasil, porque antes a gente tinha muitas universidades voltadas para a formação de professores, para o nível secundário, etc. Né? E as universidades começam a ganhar essa pegada de pesquisa nessa época, começam a mudar, de uma grande mobilização nacional. São momentos muito ricos da história do Brasil, muito importantes, são momentos nos quais ela se formou. Né? Então, as pessoas que querem, de alguma forma, desmerecê-la, né? Eu acho que precisavam prestar mais atenção na história em que ela foi forjada também, né? Na própria Itaipu, na própria Eletrobras, grandes empresas em que você aprende, inclusive, a lidar com a política, a burocracia política, né? Que não é pouca coisa. Você sabe lidar com isso. Então, essas coisas todas compõem uma personalidade muito rica e muito legal da gente observar, né? Tem uma história aí, se me permite. Sim. Você falando aqui da formação como professora, né? Ela então estava casada com o primeiro companheiro dela, o Marco Aurélio, e eles foram morar em Ponta Grossa. Que elogia muito a Janja no livro, viu? Uma frase bonita que ela trouxe jovialidade para a minha vida, né? Porque ele também tinha uma diferença grande de idade, né? E eles vão morar em Ponta Grossa,
Então, é isso que você está falando, você está tendo uma modificação na universidade, a Universidade Estadual de Ponta Grossa começa a olhar mais para a pesquisa e tudo mais, e ela se envolve no movimento político, evidentemente. Ela era professora substituta, então ela não tinha a segurança de um cargo, né, de um cargo público de concursada, ela não era, né? Ela podia ser a qualquer momento ser dispensada, no entanto ela se envolve em lutas políticas, em greve de professores, etc. E ali ela então começa a trabalhar no PT municipal, ela ajuda a reestruturação do PT municipal. Em 2000 eles conseguem eleger o primeiro prefeito do PT em Ponta Grossa, ela participa dessa campanha intensamente. Dali, esse prefeito ele se elege mais à frente do deputado estadual, e ela, então, volta para Curitiba e vai trabalhar na liderança do PT na Assembleia Legislativa do Paraná. Dali que ela conhece a Gleuze e que depois, juntas, a Gleuze vai para Itaipu, a Gleize vai para Itaipu e convida a Janja para trabalhar lá. Então, assim, existe todo esse trabalho político, né, de partidário, que ela estava ali à frente, né? Sim. O Salme Sobrinho comenta, manda um superchat falando: a GLO em Brasília iria desencadear uma reação em cadeia, seria a senha para todos os quartéis do país se amotinarem, sem dúvida, Salme. Eu queria falar um pouquinho, né? Nosso tempo vai correndo aqui passa rápido, viu, gente? Olha, já estamos aqui 9 horas já, mas antes de vocês, da gente se encaminhar para o final da nossa entrevista, eu preciso falar sobre o outro livro de vocês, que é o livro que vocês falam de todas as primeiras damas, né? Coloca a capa do livro aí, esse livro aqui, ó, da Cissa Guedes e do Murilo Fiuza de Mello, que se chama Todas as Mulheres dos Presidentes, a história pouco conhecida das primeiras damas do Brasil, desde o início da República, né? Eu queria perguntar para vocês dois, quem foi a primeira dama que vocês mais admiraram e quem foi a primeira dama que vocês menos admiraram? Deixa a bola com você primeiro, vai lá. Que legal, né? Bom, a que eu menos admiro, eu sou obrigada a dizer, é a Michele Bolsonaro, porque eu acho que ela representa, junto com o marido dela, alguma coisa de muito, 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 muito ruim para esse país. Então, eu preciso dizer que é ela, eu preciso reforçar isso, né? E além do fato de que ela não trouxe nada de construtivo para as mulheres, definitivamente é uma personalidade que, para mim, a história do Brasil poderia passar sem ela e sem o marido dela. A que eu mais admiro eu acho que as pessoas vão me achar, mas eu preciso falar dela também. Sara Kubitschek. Por que Sara Kubitschek? Veja, o Juscelino foi um cara que assumiu o governo numa época assim dramática, né? Ele foi encarregado de tirar o Brasil do baixo astral, do suicídio do Getúlio, o país vivia aquela confusão ainda. E a Sara foi uma mulher que ela foi criada para ser uma dondoca, né? Filha de rico, né? Aquela coisa de o pai dela era um cara que casou de segunda das núpcias com a mãe dela, já tinha outros filhos, mas era um cara muito rico, um coronelzão, blá, blá, blá. E ela foi criada para ser uma dondoca e ela virou a mulher do Juscelino, que era um cara que amava política, foi prefeito, foi governador, né? A vida dele foi a política, né? E ela não gostava dessa política do dia a dia de jeito nenhum, ela não gostava disso mesmo. Mas ela tinha a dimensão da importância do cargo. E ela tinha a consciência do que ela podia fazer, tanto que, se vocês forem ao site da Fiocruz, né, está lá mostrando que foi ela que conseguiu implementar a prevenção ao câncer ginecológico para as mulheres, porque a mãe dela morreu disso e ela achou um absurdo, não existiam prevenção, exames que prevenissem aquilo para as mulheres e tal. Ela fez isso, ela também tem toda a rede Sara aí de fisioterapia, porque a filha dela teve aquele problema e ela, né, achou que esse tratamento deveria ser estendido a todos aqueles que necessitassem. E, acima de tudo, ela já tinha se separado do Juscelino, que era um cara muito mulherengo, ela sofreu muito com isso também a vida inteira, etc. Aquela coisa Eles chegam a se separar? Eu não sabia, não. Ele chegou a se separar. E aí,
quando a ditadura começa a perseguir ele daquela forma implacável que a ditadura perseguiu, né? Implacável, implacável, e acusando ele de corrupção o tempo todo, sem nunca ter conseguido provar nada contra ele, mas acusando ele de corrupção, perseguindo até que ele morreu daquela forma que ele morreu, ela lutou até o fim para defender a memória dele e para erguer o memorial que o Niemeyer fez para ele, ela projetou e para erguer. Então, ela é a minha predileta por essa razão, né? Eu acho uma pessoa que a vida... Porque outro dia eu vi uma frase, eu acho que é do Shakespeare, não sei, eu vi em algum lugar falando assim, algumas pessoas, né, já nascem com essa coisa da grandeza, né? Nascem para aquilo, assim. Outras pessoas são, né, atingem a grandeza de alguma forma e outras são atropeladas pela necessidade que a grandeza impõe. Eu acho que é o caso dela. Ela foi atropelada, levantou, sacudiu e tocou a vida de um jeito que eu acho muito bonito. Muito bom. Murilo? Bom, eu concordo com o Cícero em relação a Michelle, eu acho também que bateu os recordes, né? Da pior. Não tem... Nela e o marido, enfim, foram 4 anos tenebrosos que nós vivemos aí nesse país, de desmonte de todas as nossas estruturas, etc., e ela ajudou muito nisso. Então, assim, para mim, concordo com o Cícero aí, mas para dizer uma outra também, que eu acho que é pela tristeza, né? Só para também falar um pouco de uma também que eu acho tão... que é a Ercília, mulher do Médici, nosso maior carrasco, digamos assim, maior tortura do presidente torturador da ditadura militar. Ela uma vez foi abordada por um jornalista e perguntou: mas a senhora não pode dar, não quero dar entrevista, meu papel é ser mulher do presidente, eu não tenho importância nenhuma. Credo. Era uma coisa triste, né? Realmente humilhada, né? Humilhada. Então, assim, e assim, a mulher que a primeira dama, vamos aguardar, a Janja promete, né? Vamos aguardar os anos que a gente vai ter aí depois da frente. Quem sabe a gente não atualiza o livro, né, Sinara? E voltamos aqui para o teu programa aí. Mas, assim, da história, eu acho que é Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, por quê? Primeiro que a gente estava falando um pouco antes, né? Você tem a criação o Estado finalmente adota e assume a questão social, mas ela é aquela questão assistencialista. Isso dura até o escândalo de corrupção na LBA, né? Que foi da Rosane. Da Rosane, a história do leite, da compra superfaturada do leite e tudo. Uhum. Você acompanhou, né? Você entrevistou e acompanhou isso na época. Sim. E aí, primeiro ato que Ruth Cardoso né, que que Fernando Henrique toma extinguir a LBA a pedido da Ruth. E o que ela faz? Ela simplesmente revoluciona a questão de como o Estado pode trabalhar essa área social pela comunidade solidária. Então, assim, ela cria ali uma política público-privada. Por quê? Porque você tinha uma comunidade solidária que era não era um órgão do governo, né? Você tinha 19 ministérios participando e você tinha várias entidades da sociedade civil participando para atuar em 2 grandes eixos, né? O combate à alfabetização e o combate à pobreza, né? E tiveram resultados muito significativos. A Ruth, ela assume a presidência do Conselho da Comunidade Solidária. Depois vira uma ONG, quando o governo termina, vira uma ONG, né? E ela revolucionou porque pela primeira vez você traz a sociedade para trabalhar junto com o governo, mas não era um órgão do governo, você tinha políticas públicas e também com participação da sociedade organizada. Então ela faz, tanto que ela depois, ela pelo trabalho que ela desenvolveu na Comunidade Solidária, ela é chamada à ONU para falar um pouco do programa. É uma pessoa preparadíssima, né, Murilo? Vamos reconhecer. Ela não era simpática, né? Ela não era nem um pouco simpática, mas ela é uma mulher super preparada, né? Super preparada. Ela tinha um Fusca, logo quando ela começou a namorar com o Fernando Henrique, lá no final dos anos 60, e que ela dava aula... 50 ainda era. Oi? Era 50, né? 50, verdade. Ainda 50, Ela tinha um Fusca, morava em São Paulo e dava aula no interior, aqui, uma cidade... Sorocaba, né, Cícero? Sorocaba. 1 hora de São Paulo, ele pegava à noite, ia à noite no Fusquinha, dava aula, voltava sozinha, e era uma mulher... Não, e botava o Fernando Henrique para tomar conta, que ela já tinha as coisas maiores. O Paulo. Botava ele para tomar conta das crianças. Para tomar conta das crianças.
O Fernando Henrique falava quando era criança. Agora, eu quero comentar com vocês a primeira-dama mais do balacobaco que já existiu na história do Brasil, que se chamava Dulce Figueiredo. Essa era do balacobaco, não era não, gente? Gente, eu era criança, Dona Dulce era em boate. Boate direto. Carnaval, no desfile da Sapucaí, né? Aquele vestido de lamê vermelho, famoso vestido de lamê vermelho. Ela era divertida, né, gente? Vamos falar que a Dona Dulce, vocês imaginam uma primeira-dama militar, de um cara militar, que frequentava, né, toda com o cabelo todo feito, toda maquiada, frequentando as boates do Rio de Janeiro. O Omar Sharif teve... né? É inédito, eu nunca vi isso. E era assim, o Omar Sharif teve no Brasil uma época, né? E ela organizou a festa no Rio de Janeiro para receber o Omar Sharif. Era realmente do balacobaco. E eles, assim, sabe que eles já, no final, eles também estavam separados, né? O Figueiredo teve um amante, né? Aliás, a história da nossa república são de presidentes adúlteros, né? Como a gente tem presidente adúltero, né? O Washington Luiz recebeu uma facada no intestino. Facada não, a mulher tirou o grampo do não, foi uma faca, foi uma facada. Na barriga dele. Uma facada no intestino, alguma coisa assim. Quase morreu, porque era uma amante italiana que ele teve. O próprio Jango, né? Adorava as mulheres lá do teatro de revista. E olha que ele era casado com uma mulher maravilhosa. Um pensamento machista, né, gente? O Vargas, né, que teve um romance tórrido com uma mulher lindíssima, parecia a Sofia Loren, e por quase um ano, ele conta isso nos diários que ele escreveu, a gente conta no livro também. Eles chegaram a se separar também, separaram, dormiram em camas separadas, isso por muito, até o final da vida dele. Até o fim da vida, e essa mulher depois foi embora para os Estados Unidos, ou para a Europa, e virou espiã do governo, porque na época, no início da Segunda Guerra Mundial. Aí tem essas histórias. Gente, eu vou convidar aqui um dia o Murilo e a Cissa só para a gente fofocar da Dona Dulce. Adoramos. É uma figura, não é, Cissa? Figura. Dona Dulce, jamais haverá uma igual. Não, eu lembro dela lá ainda era Marquês de Sapucaí, não tinha o sambódromo, né? E ela lá sambando com aquele vestido coladíssimo de lamê vermelho. Mas era muito engraçado. E ela, não, e vou te dizer, ela também tinha muita influência sobre o Figueiredo, né? E foi ela que convenceu o Figueiredo a dar a concessão de TV para o Silvio Santos, né? A TVS. Olha só. Foi graças a Dulce que o Silvio Santos tem, agora é SBT, né? Teve lá essa concessão de TV, né? Olha só, só para a gente terminar aqui nossa entrevista, né? Dado adiantado da hora, a gente vai sempre passando o tempo aqui. Eu preciso perguntar isso aqui para vocês. A Janja, assim como a Dona Ruth, viu? Não gosta do nome primeira-dama. Não gosta, né? Dona Ruth detestava. Eu me lembro dela falar em várias entrevistas o nome primeira-dama, né? Realmente é meio cafona, né, gente? E a Janja não gosta, mas também ainda não descobriu uma maneira que ela gostaria de ser chamada, porque primeira companheira ela não gosta. Aí ela prefere ser chamada de Janja, né? Ela prefere. Vocês têm alguma sugestão para o nome que ela poderia ser chamada? Eu acho que já ficou Janja, gente. Eu acho que, né? Assim como falamos de Jango, né? O nome dele, o apelido dele que pegou, é um apelido que ela carrega desde criança, é a marca dela, né? Eu não sei. Agora, mudar esse nome de primeira-dama, o cargo ter outro nome? É o cargo, né? É difícil. Eu não sei. Não tem como. Eu realmente. Seria melhor que mudassem a atitude, viu? Se mudassem a atitude, eu já ficava muito feliz. Né? Agora, não é regulamentado, né? A Constituição não prevê, não tem remuneração, no entanto, é um inferno na vida da pessoa, que pode sequer comprar uma gravata para o marido, né? Como vocês viram. Então, é uma questão a ser discutida. E eu acho também que, falando sério agora, assim, mas a própria atuação dela no governo, eu acho que o governo está sendo muito cauteloso justamente por conta, né, dessa oposição que não mede esforços, né, para
para atacar o governo da maneira mais louca que puder. Então, eu acho que até essa atuação está sendo pensada justamente por conta disso. Não é pouca coisa o que nós enfrentamos no Brasil hoje em dia, né? Não é pouca coisa. Mas aí tem uma coisa engraçada, tá, Sinara? Parece que não tem um cargo que vai ser primeira-dama, não é? Vamos usar, mas o Lula já está sendo chamado de Janjo. É verdade, isso deve irritar muito, né? Algumas pessoas, ele ser chamado de Janjo, né? Ó, o pessoal está comentando aqui, ó. Áurea Vidal, o corte de cabelo mais lindo, Dulce. Haroldo Lache, o general Figueiredo experimentou primeiro a abertura dentro de casa. Ele não teve saída. Aquela mulher, gente, aquela mulher é demais. Ah, meu Deus, essa é boa. Aqui. A Erivaldo Amorim está falando que a Janja é a girl do boy. A girl do boy é boa. A Lúcia Helena está falando, nossa, gente, a Revista Oeste desvirtua totalmente o que vocês falaram aqui. Vou comprar o livro, admiro mesmo a Janja. Lúcia, aquela revista, mas, gente, por que vocês leem essa revista bolsonarista? Eles só falam mentira lá, não dá para acreditar. Obviamente que eles pegaram o livro da Cissa e do Murilo, que é um livro bacana, não tem nada de fofoca, intriga, né? Teve gente que entrou aqui para dizer, nossa, essa live é sobre fofoca, a gente estava focando, a gente está falando sobre jornalismo. A primeira-dama do país tem interesse jornalístico, é inegável. É claro. Tem uma perguntinha aqui, ó, do Adriano 969, para a gente terminar. Não é muito cedo para lançar um livro sobre a Janja, a carreira de primeira-dama dela está apenas começando. Essa é uma pergunta muito frequente, né, que vocês ouvem. Mas ela merece esse livro, ela merece ser conhecida pelas pessoas, a história dela ser conhecida. Além do que, é sempre uma oportunidade, a gente acha que é sempre uma oportunidade para a gente falar um pouco de história do Brasil. As pessoas esquecem muitos fatos recentes, né? E aí a gente conseguiu, aproveitando a trajetória dela, né, fazendo a intersecção com a trajetória dela, falar um pouco da história recente do país, porque não dá para esquecer o que a gente avançou muito, claro, né? A gente gostaria de ter avançado mais, mas o Brasil avançou muito nessa coisa com os últimos governos que a gente teve, tirando o óbvio, os últimos 4 anos e os 2 do Temer, mas a gente avançou demais. Desde a redemocratização, a gente conseguiu avançar. Então, a gente não pode deixar essa história se perder, não. Né? E conhecendo, a gente defende melhor. Eu acho isso, pelo menos. Né? Quando a gente conhece, a gente defende melhor. Não, eu acho também o seguinte, Sinara, a gente até abre o livro, né? Você tem a oportunidade de ver que assim, esse livro não é uma biografia, né? Até porque o primeiro capítulo, o capítulo mais importante da história dela está sendo construído agora, né? Está sendo escrito agora. Mas a gente queria responder quem é a Janja, é uma dúvida legítima. Um perfil, né? Não chega a ser uma biografia. É um perfil. Um perfil biográfico. Um perfil biográfico. É isso. E acho que a gente conseguiu trazer algumas histórias interessantes. É isso que o Cissa falou, é contextualizar, né, no momento histórico. Tem um capítulo dedicado à vigília, que a imprensa nunca cobriu direito esse fato, que é tão importante na história recente brasileira, né, e pouco explorado e pouco coberto pela mídia, né, infelizmente. Aí a gente conta um pouco dessa história da vigília lá também. Ó, a Cristiane Corrêa Rezende está falando que vai comprar um livro para ela e outro para presentear a irmã dela. Adoramos ter o livro físico, folhear, carregar, cheirar as páginas. Erivaldo Amorim fala, cedo nada, até porque o segundo livro, Janja 2, é para depois. Essas pessoas aqui do chat são engraçadíssimas, gente. Olha a Áurea Vidal. As mulheres chegavam no salão com a foto de Dulce para fazer o corte dela e a cor, porque eram loiras, era loiríssima. Era muito perua, né? Muito perua. A Clenilde Rigo está falando, muito bom o programa com a Cissa e o Murilo. André Pinto, o livro, pelo que entendo, é de Militante a Primeira-Dama, o volume 2 poderá ser da Primeira-Dama. É isso aí. Olha só, vocês sabem que todo mundo que vem aqui no programa na sexta traz dicas para vocês, e antes que a gente vare a noite aqui conversando sobre as primeiras damas com o Murilo e a Cissa, eu vou falar para vocês. A dica da Cissa, coloca na tela aí para mim, Gui, é o livro sobre o impeachment da Dilma, a Operação Impeachment de Dilma Rousseff e o Brasil, da Lava Jato, do Fernando Limonge, saiu pela editora Todavia. Por que você indica esse livro para a galera aqui, Cissa?
Olha, ele mostra com bastante riqueza de detalhes qual foi o movimento que realmente engendrou o impeachment da Dilma. Como é que isso aconteceu e por que aquela situação lá de trás nos jogou no tormento que a gente está vivendo atualmente, né? Dessa extrema-direita com essa força, desse Congresso que se move a troco só de interesses pessoais. Bom, obviamente, sempre houve interesses pessoais no Congresso, mas da forma como está agora, é uma coisa absolutamente inédita. Então, eu sou fã desse tipo de publicação que traz a história imediatamente anterior ao período que a gente vive, né? Para a gente não esperar passar muito tempo, para que a gente possa analisar o que a gente está vivendo, né? E que a gente veja que as coisas não foram bem como gosta de se dizer, né? Então, houve uma opção na política que o pessoal da Lava Jato fez, houve uma série de fatores que levaram a que a gente vivesse, fosse possibilitada, né? A vitória da extrema-direita com esse desmonte institucional que aconteceu com o impeachment da Dilma, que ele prova por A mais B, foi o uso de uma medida extrema para uma situação que não necessitava dessa medida extrema de forma alguma. Mas, enfim, muito bom de ler. E uma linguagem muito legal. Ele é um cientista político, um cara, né, reconhecido. Aí fica aí para vocês a dica. Vale muito a pena, gente. O Murilo mandou 2 dicas. Eu peguei uma delas. A outra dica dele era o disco da Amy Winehouse, Back to Black. Não era, não? Não, na verdade é o festival Back to Black aqui no... Está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Inclusive, olha aí, ó. Estou indo lá agora. O mesmo nome do disco da Amy. E aí hoje vai ter o show do Emicida, então ótimo, lá também. ótimo. Então, e valoriza muito a questão da questão negra e tudo mais. Aí eu puxo para a segunda dica, que é... A segunda dica dele, que foi a que eu escolhi para mostrar para vocês, é o filme A Baleia. Olha só, eu estou tão curiosa para ver esse filme. Você já assistiu? Por isso que você está indicando. Explica aí para a gente por que você está indicando. Esse filme, primeiro pela interpretação do Brendan Fraser, que é extraordinária. É um cara que ele estava afastado de Hollywood, então esse filme o traz de volta a Hollywood. É um ator maravilhoso. E segundo, a história em si, né, que toca em vários preconceitos, né? O preconceito da gordofobia, né? O preconceito da homofobia, né? E também um filme que conta um pouco da relação dele com a filha. Eu não vou passar spoiler aqui, porque está disponível aí na Prime, se eu não me engano. Mas ele conta um pouco da relação, a história toda se baseia na relação dele com a filha, e ele usa a baleia usando o livro do Herman Melville, né? Ele cita uma frase do Herman Melville, de Moby Dick, e o roteiro todo é construído em cima disso. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Me deixou mais curiosa ainda. Bom, tem um minutinho para... Posso falar só uma coisinha? Sim. Rapidinha, que eu estava ouvindo você falar sobre essa questão dos transportes e da medida do carro, né? Eu acho que as pessoas nunca jamais na vida dela tentaram tomar um ônibus fim de semana num subúrbio, né? Assim, cara, não, as empresas reduzem de uma forma absurda. Eu acho também, eu estava vendo para trocar meu velho carrinho outro dia, eu falei, gente, até comentei isso com o meu, eu falei, eu nunca mais vou poder ter um carro, porque o preço dos carros está um absurdo. Falei, gente, não tem, eu tinha feito esse comentário até, não tem mais carro de 50 mil no Brasil. E assim, outra coisa que eu acho, é um tema que eu tinha vontade de fazer alguma coisa algum dia na vida, sempre pensei, né? Os meninos que abandonam o 2º grau, né? Abandonam a escola no 2º grau, muito porque é um inferno na vida humana você trabalhar, ir para a escola de noite e tentar tomar um ônibus à noite no subúrbio. Não existe. Então, o pai tem lá o carrinho que ele pode buscar o filho. Pelo amor de Deus, né? É um caso gravata esse também, sabia? É um caso gravata. É uma coisa assim que eu realmente... Né, eu vejo que quem critica é gente que tem seu carrinho e não quer que quem nunca teve um carro tenha o seu primeiro carro. E todo mundo quer, gente. Que coisa é essa, né? Eu acho assim, eu acho elitista e acho egoísta. Bom, olha só, estávamos falando aqui sobre esse livro...
Coloca aí na tela o livro da Cissa e do Murilo sobre a Janja, se vocês quiserem conhecer a história da primeira-dama Janja, não tem outro nome, a gente é obrigado a usar, ela não gosta mais. A esposa do Lula, a companheira do Lula, a namorada do Lula, a girl do boy. Do boy, a girl do boy. Está aí nas livrarias, recomendo muito. Agradecer ao Murilo e à Cissa pela presença aqui no nosso programa. Voltem sempre, viu? Muito obrigada, adorei. Adorei muito também, Sinara. Obrigado a você e a todos que nos ouviram aqui nesse nosso bate-papo. Sexta-noite. E a gente vai voltar no Janja 2, como disse o seu Deus. Aí, é isso aí. Beijo, gente. Bom final de semana. Beijo. Tchau.